PC gamer, PC normal, PC para trabalho, PC só para jogos leves. O que torna um PC gamer de verdade? Como você sabe que o PC foi montado para games? Como você sabe que ele é um PC gamer? Não é, não são os LEDs que fazem isso, os RGBs, né? Não são uma placa de vídeo não faz um PC ser gamer. Não é uma característica, é o conjunto. E isso cria bastante confusão quando você vai comprar um computador e você não tem certeza se ele é gamer ou não, só porque tem uma placa de vídeo quer dizer que é gamer. Não é tão simples assim. É um conjunto de todos os componentes. Então, a intenção desse vídeo é dar alguns detalhes e alguns exemplos de como você sabe qual que é a diferença de um PC gamer e um PC para uso mais casual. Eu tenho alguns periféricos aqui para mostrar para vocês e eu vou usar eles como exemplo. Vamos lá. Olha só isso. Placa-mãe gamer, placa-mãe normal. Memória normal, memória gamer. Processador gamer, processador normal. Todos eles são da mesma geração, ou seja, possuem praticamente o mesmo ano de lançamento. Não tem diferença entre mais novo, mais velho, mais novo, mais velho, não tem. É tudo o mesmo ano. Só os processadores que eles são de notebook, mas eles também ambos são do mesmo ano de lançamento. Qual que é a grande diferença aqui? Visualmente, a diferença é gritante, né? Visualmente tem muita diferença. Mas quando você monta um computador ou quando você compra um computador, como você sabe? Como você escolhe? Vou começar pelo mais básico, pelas memórias RAM. Se vocês forem observar aqui, essa memória é uma memória de 4 GB e tem o clock de 1600 MHz. Essa memória é de 4 GB e tem o clock de 1600 MHz. Mas por que essa tem um dissipador e essa não tem? Essa é uma memória crua. Tem um adesivo aqui por cima, mas não é um dissipador. E essa aqui já tem um dissipador. Porque quando você pretende trabalhar com jogos, jogar, não pode ser trabalho também. Quando você pretende jogar ou executar tarefas pesadas, trabalhos, a memória ela é muito utilizada. E esses módulos de memória esquentam. Normalmente não. Isso não apresenta problemas. A memória, essa aqui não tem dissipador porque ela não tem necessidade disso. Ela não, mesmo com uso pesado, ela não esquenta tanto. Porém, se você já sabe que ela vai ser usada de forma pesada, então já coloca o dissipador. Isso melhora a vida útil dela e melhora um pouquinho o desempenho. Então, aqui na memória, essa aqui foi feita para uso pesado, essa aqui já para uso casual. Essa está preparada, essa aqui já é um tanque de guerra e essa aqui vai passar pelo mesmo terreno, só que ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Processador. Aqui dá para ver a diferença gritante no tamanho do núcleo deles, né? Do die. É praticamente o dobro. Esse processador, ele é muito forte. Ambos são de notebook, ambos são da mesma geração, mas esse aqui é muito forte. Esse aqui já não é, porque esse aqui já é o de um notebook gamer. Esse aqui já é de um notebook padrão. Quando eu digo padrão, eu quero dizer aqueles notebooks que tem o maior critério deles, a maior função, a maior coisa que eles pregam é o consumo energético. Então ele consome pouca energia, não perdendo tanto desempenho, fazendo a bateria durar bastante. Esse aqui não. Esse aqui ele quer dar o máximo de desempenho, dane-se a bateria. Então, o que isso acaba interferindo? Na placa-mãe. Aqui, essas duas placas-mães, elas também são da mesma geração, Intel 4ª geração. Soquete, aqui, 1150, soquete 1150. Ambas têm a mesma geração, mesmo ano, inclusive a mesma marca. Ambas são da Asus. Asus. Qual que é a grande diferença das duas? Por que que uma é gamer e a outra não? É só aparência? Não, não é. Primeiramente,
Módulos de memória. Placa-mãe gamer costuma ter 4 módulos de memória para poder colocar mais memória. Essa placa-mãe, apesar de não ser gamer, ela já tem capacidade de 4 módulos de memória. A maioria não tem. Essa aqui também. Mas enfim, questões de disponibilidade. Por que essa daqui é tão maior que essa daqui? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que os barramentos, eles são bem próximos. Aqui já não são tão próximos. Porque quando você vai colocar uma placa de vídeo aqui, placa de vídeo gamer, ela, por exemplo, ocupa 2 barramentos. Então, esse barramento, uma placa de vídeo gamer aqui, uma placa de vídeo, nem precisa ser muito forte, uma RTX 2060, uma RX 570, 470, desculpa, ou 580, ela já ocuparia 2 slots. Então, esse barramento aqui, esse PCI Express aqui, ele já morreria, porque a placa de vídeo aqui ocuparia tudo. Quando você já vem aqui, olha só, a disponibilidade já está considerando isso. Já considera uma placa de vídeo grande, então o barramento PCI Express menor já fica aqui em cima, o X1. Por quê? Porque aqui ele vai precisar desse espaço para essa placa de vídeo. Aqui, quando você coloca a placa de vídeo aqui, ela vem até aqui. E ela mata essas 2 portas SATAs. Essa daqui vem até aqui e não mata nada. As portas SATAs são de lado. A disposição fez toda a diferença. Aqui, o que mais acaba sendo o fator mais decisivo, dissipador de calor em cima do PCH, dissipador de calor em cima do PCH. Se você tirar esses 2 dissipadores, você vai ver que o PCH é do mesmo tamanho. É uma coisinha desse tamanho, é uma coisinha desse tamanho. Ele é o mesmo tamanho, só que esse daqui é um pouco mais forte para comportar mais funções, para comportar um som mais aprimorado e para comportar mais funcionalidades. Aqui nós já temos um barramento PCI Express NVMe. Aqui nós já não temos, mesmo ano de lançamento. Aqui já suporta um SSD NVMe. Esse aqui já não tem esse suporte. Alimentação do processador. 4 pinos. A alimentação do processador. 8 pinos. Porque o processador, teoricamente, vai consumir mais, ou mesmo que consuma a mesma coisa, ele pelo menos vai ter uma alimentação mais adequada. O que é mais gritante, o que mais impacta numa placa-mãe gamer e uma placa-mãe normal é o VRM de alimentação do processador. Cada cubinho desse daqui é uma bobina que gera tensão para alimentar o processador. Quanto mais bobinas tem para alimentar o processador, menos estressada elas são por conta do uso extremo e mais leves elas trabalham, mais frias, que é o foco. Aqui, MOSFET de alta, MOSFET de baixa, bobina, MOSFET de alta, MOSFET de baixa, bobina, MOSFET de alta, MOSFET de baixa, bobina e os capacitores de filtro. São 3 fases, né? Placa-mãe gamer. Os MOSFETs estão sendo refrigerados por esse grande bloco de alumínio e cobre aqui, para poder manter eles frios. As bobinas, elas são mais fortes, mais reforçadas e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui só tem 3 e esse aqui tem 8. 8 bobinas, capacitores de filtragem mais avançados, fazendo com que todo o circuito de alimentação, trabalhando em conjunto, trabalhe mais leve. Seria a mesma coisa de você tentar subir uma ladeira com um Uno e tentar subir uma ladeira com uma 4x4 turbo diesel. Claro que o Uno vai conseguir subir, só que ele vai gritar. O 4x4 turbo diesel vai subir como se não fosse nada. E o que isso impacta no longo prazo? O que acontece é que a longo prazo, quanto mais você exigir de qualquer coisa, não só de computadores, mas qualquer coisa, se você força ao extremo, a vida útil diminui. Você tem mais chances de ter problemas a curto prazo. Quando você trabalha com alguma coisa num limite aceitável, não no extremo, mas um meio termo, esse item, esse artefato,
tende a durar mais tempo. Imagine você comprar um carro, imagine você ter dois carros, o 1.0 e o 2.0. O 1.0, com os dois você vai andar a 160 por hora e os dois são capazes de andar a 160 por hora. O 1.0, o motor vai estar no limite. Ele vai fazer, você vai ter que andar com o pedal lá embaixo, vai ter que afundar o pedal do acelerador e fazendo o motor dar tudo de si, o carro dar tudo de si para poder comportar, para poder manter a velocidade de 160 por hora. Eu estou falando do motor, mas também tem o câmbio, tem os pneus, tem as rodas, tem a aerodinâmica, tem a ignição, tem a bomba de combustível. Então, são N fatores que vão trabalhar no extremo. Já o carro 2.0, você vai andar com pedal a meio curso. Por quê? Porque o motor 2.0, toda a aerodinâmica do carro 2.0, todo o sistema de alimentação, todo o sistema de ignição, tudo, ele é feito já para dar até mais do que 160. Ele dá 220, tranquilo. O máximo dele, 240. 160 para ele é razoável, então para ele é ok, para ele é normal. Seria como, um outro exemplo seria como você fosse uma caminhada de 5 quilômetros. Vai numa caminhada de 5 quilômetros correndo o máximo que você pode. E vai numa caminhada de 5 quilômetros... Caminhada não, né? Numa corrida. Não vai numa corrida de 5 quilômetros e correndo o máximo que você pode. E uma corrida de 5 quilômetros correndo uma velocidade que você considere razoável para si. Vai ser muito mais fácil para você chegar numa distância de 5 quilômetros não dando o máximo tudo de si. Ou você até consegue chegar no final, mas quando você dá tudo de si, você vai chegar esbaforido no final. E essa é a grande diferença do PC Gamer. E é um pouco complicado quando você, por exemplo, quando você vai montar o seu computador, você pesquisa suas peças, você vai escolher sua placa-mãe, sua placa de vídeo, processador, memórias, você que vai escolher, você é responsável por isso. E se você cometeu um erro, você ou optou por esse erro, você não optou pelo erro, né? Mas você pode ter optado por uma placa-mãe mais barata, porque você não queria dispor de uma placa-mãe mais avançada, optou por um processador mais barato, ou uma placa de vídeo mais barata, memórias mais baratas, fonte mais barata. Você recebeu aquilo que você pagou. Agora, quando você compra um computador já montado, que se diz ser gamer, mas ele na verdade é um computador normal com uma placa de vídeo, isso é complicado. E é o que eu mais vejo entrando aqui na assistência. É muito computador comprado pronto, com uma placa-mãe H110, aquelas placas-mães bem simples. Eu acho que eu tenho uma aqui, peraí. Olha aqui, ó. Essa é uma placa-mãe simples. Normalmente, uma placa-mãe assim é vendida em computador dito como gamer. Isso não é uma placa-mãe gamer, essa placa-mãe não aguenta. Não aguenta, mentira, ela aguenta sim. Mas ela não é desenvolvida para isso, ela não é adequada a isso. Ela vai ser aquele Uno subindo uma ladeira, esgoelando, dando tudo de si. E a vida útil vai descer. Então, se forem montar um computador, considerem tudo. Se forem comprar um computador já pronto, então procurem saber o modelo exatamente de todas as peças para não ter surpresas. E vocês podem até pensar, mas tem garantia, sim, tem garantia. Só que essas coisas não dão defeito por conta de em um mês de uso, um ano de uso. Essas coisas dão defeito depois de uns 2, 3 anos de uso, quando a garantia já venceu. E aí é problema totalmente seu. Uma coisa que deveria dar defeito com 10 anos de uso, coisas que duram até muito mais. Tem computadores aí que estão durando 15 anos, muito tempo. E computadores que 2, 3 anos de uso já acabam dando um defeito complicado, né? Então tomem cuidado com isso. Escolham bem, entendam bem e pesquisem bem antes de fechar qualquer negócio.